Pare agora e pense no ar que você está respirando. Feche os olhos por um segundo, imagine a brisa de uma floresta, o cheiro das folhas, o som dos pássaros. A gente cresceu acreditando que o oxigênio que nos mantém vivos vem das árvores, das florestas tropicais, das matas intocadas. Mas e se isso for apenas parte da verdade e se o maior produtor de oxigênio do planeta não estiver em terra firme, mas oculto nas profundezas onde a luz do sol nunca chega? Por muito tempo nos ensinaram que as algas e as cianobactérias marinhas são responsáveis por mais da metade do oxigênio que existe na atmosfera. Isso por si só já é surpreendente, que seres tão pequenos, invisíveis aos nossos olhos, sustentem a respiração da humanidade. Mas e se nem mesmo elas forem as verdadeiras protagonistas dessa história? E se houver algo muito mais antigo, silencioso e desconhecido, produzindo oxigênio onde a ciência sequer esperava encontrar vida? Prepare-se, porque essa história está só começando. Mas antes, dê aquela força pra gente, curta o vídeo, compartilhe com quem você gosta e que vai gostar também desse conteúdo. E siga o nosso canal. Isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo para você. Bom, vamos lá. Por trás do que você respira, pode haver um segredo escondido nas trevas mais profundas do oceano. Mas o que exatamente é esse segredo? Imagine mergulhar no oceano. Primeiro, a luz do sol ainda dança na superfície. Depois, você desce, tudo vai escurecendo. Azul profundo, quase preto, até que a escuridão se torna total. A partir de 1000 metros de profundidade, a luz desaparece por completo. E em regiões que atingem mais de 4000 metros, como a bacia do Pacífico ou do Atlântico, reina um silêncio abissal, um breu eterno onde a visão humana seria inútil. E mesmo nesse vazio aparentemente inóspito, há vida. Não é uma vida como conhecemos nas margens dos rios ou das florestas tropicais. Não há folhas, não há flores, não há clorofila, mas há movimento. Há criaturas bioluminescentes que brilham no escuro, há ecossistemas construídos ao redor de fontes termais, há atividade em um lugar que deveria ser completamente estéril. E foi justamente nesse ambiente que uma descoberta acidental, feita durante uma operação militar, virou de cabeça para baixo algumas das ideias mais básicas da ciência. O que os cientistas encontraram naquela escuridão não foi apenas vida, foi uma fonte inesperada de oxigênio, surgindo de um lugar mais improvável de todos. Mas como algo assim é possível em total ausência de luz solar? Em 1968, durante anos mais tensos da Guerra Fria, um submarino soviético carregado de mísseis nucleares afundou misteriosamente no meio do Oceano Pacífico. Incapazes de localizá-los, os soviéticos nada puderam fazer, mas os americanos viram ali uma oportunidade estratégica. A CIA iniciou uma operação altamente sigilosa batizada de Projeto Azorian para recuperar os destroços e seus perigosos segredos. Só que para isso precisavam de uma desculpa convincente. A solução? Criar uma operação de fachada envolvendo minerais em águas profundas. Um bilionário excêntrico chamado Howard Hughes foi recrutado para cobrir tudo com seu prestígio e um navio colossal, o Glomar Explorer. Foi construído, inclusive, oficialmente para extrair minérios do leito oceânico. Por trás dessa narrativa pública escondia-se a verdadeira missão: resgatar o submarino afundado. O mundo acreditava estar diante de uma nova fronteira industrial,
mas o que realmente acontecia era espionagem de altíssimo nível. No entanto, ao chegarem ao fundo do mar, os cientistas envolvidos se depararam com algo muito mais estranho do que tecnologia bélica. Entre os destroços e a lama abissal, surgiram pequenas formações metálicas enigmáticas que pareciam pulsar com uma energia silenciosa. Eram apenas rochas, ou havia algo mais ali em jogo? À primeira vista, pareciam apenas pedras. Pedras com tons metálicos irregulares, cobertas por sedimentos marinhos. Mas ao serem trazidas à superfície, aquelas rochas revelaram uma composição extraordinária. Ferro, manganês, níquel, cobalto, elementos fundamentais para a indústria moderna. Mas o mais intrigante não estava na composição, e sim no comportamento. Cientistas perceberam que aquelas formações, chamadas de nódulos polimetálicos, pareciam interagir com a água do mar de um jeito inesperado. Com o passar dos anos, experimentos começaram a indicar algo chocante. Os nódulos geravam oxigênio. Isso mesmo, sem folhas, sem raízes, sem sol, num processo semelhante à eletrólise, aquele mesmo que aprendemos nas aulas de química. Essas rochas funcionavam como bactérias naturais. A água salgada ao redor criava pequenas correntes elétricas em contato com os minerais, separando as moléculas de H2O e liberando o oxigênio livre no ambiente. Oxigênio no completo breu. Era como se o fundo do oceano respirasse por conta própria. Como se, enquanto nós dormimos tranquilos em terra firme, uma parte visível da Terra estivesse secretamente sustentando a vida. Mas o que essas rochas realmente são? E por que quase ninguém fala sobre elas? A área onde tudo isso foi descoberto não é qualquer lugar no mapa. Ela tem um nome, sigla e grandeza assustadora: Zona Clarion Clipperton, ou simplesmente CCZ, localizada entre o Havaí e o México. Essa imensa faixa oceânica cobre cerca de 4,5 milhões de quilômetros quadrados, uma extensão maior do que a União Europeia. E adivinha, foi justamente nesse território esquecido sob toneladas de água que o projeto Azorian realizou suas escavações camufladas. Coincidência demais? A CCZ é considerada o maior reservatório de nódulos polimetálicos do planeta. Mas ela guarda muito mais que minérios. Pesquisas feitas em 2016 revelaram uma abundância surpreendente de vida marinha, com espécies tão exóticas que mais da metade delas nunca havia sido catalogada antes. É um mundo alienígena aqui na Terra, cheio de organismos que brilham no escuro, respiram de forma que ainda não compreendemos e talvez coexistam com um ecossistema que fabrica oxigênio sem luz. Com tantas riquezas, é claro que grandes potências estão de olho. Governos, corporações, agências espaciais. A CCZ virou uma zona de vigilância internacional. Mas será que esses interesses todos são apenas pelo manganês? Ou existe algo muito mais valioso escondido lá embaixo, respirando silenciosamente há bilhões de anos? Se os nódulos polimetálicos realmente ajudam a gerar oxigênio nos oceanos, eles não são apenas curiosidades geológicas, são pilares invisíveis de vida na Terra. E isso muda tudo, porque agora não estamos mais falando apenas de mineração submarina, estamos falando de equilíbrio atmosférico, de ecossistemas ocultos que talvez sejam muito mais importantes do que jamais imaginamos. Mas enquanto os cientistas descobrem, o mercado extrai. E o que acontece quando interesses econômicos ignoram o impacto invisível? A crescente exploração mineral em áreas profundas, como o CCZ, levanta um dilema global. A demanda por metais como manganês e cobalto, usados em ligas metálicas, baterias e tecnologias de ponta. Empresas correm para obter licenças e começar a raspar o fundo do oceano. Mas ninguém sabe de fato o que isso pode causar,
Se os nódulos forem destruídos, estaremos apagando uma fonte secreta de oxigênio. E nesse caso, o prejuízo não será apenas ecológico, será existencial. A pergunta que fica no ar é: e se estivermos matando, sem saber o que nos mantém vivos? Será que o ar que você respira hoje depende de algo que está sendo arrancado do fundo do mar nesse exato momento? Enquanto parte do mundo ignora a importância dos nódulos metálicos aqui na Terra, outra parte, mas precisamente a NASA, observa com atenção redobrada. O motivo? Uma lua distante, fria e coberta de gelo, orbitando Júpiter. Seu nome é Europa. Há décadas, cientistas suspeitam que sob sua crosta congelada existia um imenso oceano líquido escondido do Sol, envolto em trevas absolutas. E agora, com a descoberta do chamado oxigênio escuro, aqui em nosso planeta, a pergunta ganhou uma nova força. Será que lá também existem nódulos polimetálicos gerando oxigênio no escuro? Essa hipótese virou combustível para uma das missões mais ambiciosas da história espacial. Em 2024, a NASA lançou a Europa Shipper, uma sonda desenhada especialmente para investigar o ambiente hostil da Lua jupiteriana. O objetivo é claro: procurar sinais de vida, rastros de oxigênio, quem sabe estruturas minerais semelhantes às encontradas na CCZ. E não se trata de ficção, estamos falando de oceanos potencialmente 10 vezes mais profundos que os nossos, com condições extremas e ainda assim, teoricamente, habitáveis. Se for possível gerar oxigênio a partir de minerais, mesmo na ausência total de luz, então o número de mundos capazes de sustentar a vida pode ser muito maior do que imaginávamos. A Terra talvez não seja uma exceção, mas um exemplo, um entre trilhões. E se a Europa estiver mesmo gerando oxigênio? O que mais pode estar acontecendo naquele abismo gelado a bilhões de quilômetros de distância? Durante muito tempo, ao buscar planetas habitáveis, os astrônomos limitaram suas esperanças à chamada zona habitável, uma faixa de distância em que a luz do Sol permite a existência de água líquida e, com sorte, a fotossíntese. Mas agora, tudo isso pode mudar. Se o oxigênio escuro realmente for uma fonte viável e abundante de oxigênio, então não dependemos mais de luz solar ou de plantas para explicar a presença de vida. Isso multiplica as possibilidades exponencialmente. Cientistas já estimam que existam até 40 bilhões de planetas do tamanho da Terra apenas na nossa galáxia, em zonas onde a temperatura poderia permitir vida. Mas se esse número só considerava o oxigênio vindo da fotossíntese, e se a verdadeira base da vida for a eletrólise mineral, silenciosa, invisível, escondida no escuro? Neste caso, o número de mundos habitáveis não seria de bilhões, mas trilhões. Trilhões de lugares com oceanos profundos, reações químicas desconhecidas e forma de vida que sequer conseguimos imaginar. É estranho pensar que, enquanto olhamos para as estrelas em busca de respostas, talvez estejamos apenas começando a entender o que acontece aqui mesmo no nosso fundo do mar. Quem sabe quantos desses planetas mortos estão apenas dormindo, respirando devagar no ritmo silencioso de rochas que fazem o impossível. Voltemos à pergunta inicial: quem realmente produz mais oxigênio, as algas ou as árvores? Talvez, depois de tudo que você ouviu, a resposta seja nenhuma das duas. Porque agora sabemos que pode haver uma terceira força silenciosa nesse processo. Rochas profundas, ocultas, metálicas, respirando no escuro,
sustentando a vida sem jamais terem sido vistas por nós. Por quanto tempo ignoramos essa presença? Por quantas gerações respiramos sem sequer imaginar que o fundo do mar podia estar nos alimentando? Os nódulos polimetálicos descobertos por acaso durante uma missão militar secreta hoje desafiam os pilares da ciência. Eles não apenas ajudam a explicar parte do oxigênio de nosso planeta, mas também reabrem a pergunta fundamental: de onde realmente vem a vida? Se essas rochas funcionam como baterias naturais, liberando oxigênio nas profundezas, será que foram elas as responsáveis por gerar as primeiras condições para a existência de seres vivos na Terra? E se forem mais do que apenas pedras? E se forem os tijolos invisíveis da vida, espalhados por oceanos distantes e luas congeladas? Gostou desse vídeo? Curta e compartilhe com quem você acha que vai gostar desse assunto e comenta aí embaixo. Você acredita que o oxigênio escuro é real e pode mudar nossa vida no universo? Ou será que estamos diante de mais uma teoria escondida nas sombras? Até o próximo vídeo.